Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs que eu vou mostrar um por um na minha lista e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Lembrando a todos, se vocês gostam de DVDs, menus, colecionam DVDs originais ou simplesmente amam o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é um filme de fantasia e suspense. Tem magia, segredos, uma antiga linhagem, jovens com poderes sobrenaturais e uma ameaça que coloca tudo em perigo. Porque o DVD sorteado de hoje é O Pacto. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD. E no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui, tá bom? Bom, falar um pouquinho do contexto desse filme aqui. O filme O Pacto, ele foi lançado em 2006. A história que acompanha 4 jovens que fazem parte de famílias que possuem poderes sobrenaturais. Eles estudam em uma escola onde precisam esconder as suas habilidades, mas existe uma antiga rivalidade entre essas famílias. Quando uma nova ameaça aparece, os jovens eles precisam descobrir o que está acontecendo. Bom, o diretor desse filme aqui é o Renny Harlin, que ele também dirigiu vários outros filmes que vocês estão vendo aí no lado. E trazendo aqui no elenco vários atores meio um pouquinho até desconhecidos. Tá aqui o Steven Sturt, Sebastian Stan tá nesse filme, novinho, tá? O Sebastian Stan tá nesse filme, esqueci de falar dele. E sério, gente, esse filme, ele tem uma ideia interessante. A parte de magia e das famílias com poderes chama bastante atenção, mas eu achei que o roteiro poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme O Pacto, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente. Já mostra lá em cima que é dos produtores de Underworld ou Anjos da Noite. O Pacto. Para salvar seu futuro, eles devem lutar contra o passado. Aqui está a lombada. Parceria aqui da Columbia Pictures. Aceite o poder, a parte de trás aqui, um pouco aqui da sinopse do filme com algumas ceninhas, contém alguns bônus nessa edição. A duração do filme é um pouco curta, 1h37, e a classificação para maiores de 12 anos, porque contém nudez e agressão física. E abrindo aqui está a arte do disco, essa artezinha até que eu achei ela daorinha. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 4% a crítica e 62% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar pra ele também. Ele também possui uma arte interna bem da hora, que aqui tem outros DVDs. Todos esses aqui eu tenho na minha coleção, quando for sorteado eu vou mostrar um por um, tá? Mas claro, tem que ter as continuações, porque Anjos da Noite, a evolução do segundo filme, O Homem Sem Sombra 2, e eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, que é horrível esse filme. Vou botar aqui de volta. Como eu gosto de DVD que tem arte interna, adoro mesmo. Principalmente os DVDs da Sony. Então esse daqui foi o DVD, agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Só tem aqui uma opção de trailers no menu. Então, curtem aí o menu de O Pacto.
Tenta de novo. Isso! Obrigada! Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme O Pacto. Agora eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar a história, bastante mesmo a história, falar dos personagens e de tudo que acontece durante o filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar pra vocês desse filme de suspense chamado de O Pacto parte por parte. Então, bora lá começar pela sinopse. A história de O Pacto começa em 1692 na região de Ipswich, Massachusetts. 5 famílias de pessoas com poderes sobrenaturais formaram um pacto para proteger seus segredos e evitar perseguições. Porém, uma dessas famílias acabou sendo banida por causa da sua ambição pelo poder. E séculos depois, 4 descendentes da família restantes estudam juntos na da Academia Spencer, que é uma escola. Eles são conhecidos como os Filhos de Ipswich. Aqui os nomes deles são Caleb Danvers, Poggy Perry, Ray Garvin e Tyler Sims. Os 4 possuem habilidades mágicas herdadas de seus antepassados. Eles conseguem realizar coisas impossíveis para uma pessoa normal, como controlar objetos, aumentar sua força e desafiar a gravidade. Mas existe um preço muito alto. Quanto mais eles usam seus poderes, mais rapidamente envelhecem. Além disso, utilizar a magia pode se tornar extremamente viciante. Quando eles completam 18 anos, eles passam pelo processo chamado de ascensão, quando seus poderes ficam ainda mais fortes. Próximo capítulo, a festa. No início do ano letivo, os estudantes participam de uma grande festa. E é nessa ocasião que Caleb conhece Sarah Wenham, uma nova estudante transferida de Boston. Caleb e Sarah rapidamente começam a se aproximar. Também aparece um novo aluno chamado Chess Collins, que imediatamente começa a fazer amizade com os filhos de Ipswich. Porém, algo estranho acontece. Depois da festa, um estudante é encontrado morto aparentemente por overdose. A situação começa a levantar suspeitas dentro da escola. Próximo capítulo, os poderes dos filhos de Ipswich. Caleb, Poggy, Ray e Tyler tentam manter seus poderes em segredos, mas cada um deles lida com a magia de uma maneira diferente. Caleb é o mais responsável e cuidadoso. Ele sabe muito bem o perigo de abusar dos poderes porque viu o que aconteceu com seu próprio pai. O Raid, por outro lado, ele gosta muito mais de utilizar a magia e acaba se tornando bastante imprudente. Pog e Tyler também possuem grandes habilidades, mas eles tentam manter o controle. O problema é que Caleb está chegando aos 18 anos. A sua mãe, Evelyn, tem medo de que ele acabe seguindo o mesmo caminho de seu pai. Próximo capítulo que eu vou falar agora, o segredo do pai de Caleb. O Caleb ele visita seu pai, William Danvers. William ele deveria ser um homem de meia idade, mas seu corpo está extremamente envelhecido por causa do uso excessivo da magia. Ele parece muito mais velho do que realmente é. Isso mostra para Caleb o verdadeiro preço de seus poderes. William praticamente sacrificou sua juventude por causa da magia, e por isso Caleb tem medo de passar pelo mesmo destino. Próximo capítulo, Sarah começa a perceber que existe algo bem estranho. Enquanto isso, Sarah começa a perceber que existe alguma coisa diferente em Caleb e seus amigos. Ela não entende exatamente o que está acontecendo, mas começa a perceber que eles possuem habilidades que não deveriam ser possíveis.
Ao mesmo tempo, fenômenos estranhos começam a acontecer na escola. E Sarah e Kate Tunney, namorada de Pog, acabam se tornando alvos. Próximo capítulo, a verdade sobre Chase. Caleb começa a desconfiar de Chase. Em determinado momento, ele vê Chase usando seus poderes. Caleb então descobre uma coisa bem assustadora. Chase ele também possui poderes. E ele não pertence a nenhuma das 4 famílias conhecidas. Chase é descendente da 5ª família de Ipswich, aquela que havia sido banida séculos antes. A família que todos acreditavam estar extinta ainda existe. Próximo capítulo, Chase é o grande vilão. A verdade é que Chase está usando seus poderes de maneira completamente irresponsável. Ele se tornou viciado na magia. O Chase descobriu que existe uma maneira de aumentar seus poderes, roubar a energia de outros usuários da magia. Ele pretende utilizar os poderes dos filhos de Ipswich para ficar ainda mais poderosíssimo. E para conseguir isso, ele começa a atacar as pessoas próximas aos 4 amigos. Próximo capítulo, Kate é atacada. Pog descobre que Kate foi vítima de um feitiço. Ela entra em uma espécie de coma. Pog fica desesperado. Ele confronta Chase, mas percebe rapidamente que não consegue enfrentá-lo. Chase possui poderes muito maiores. Pog acaba sendo derrotado e hospitalizado. Agora Caleb sabe que precisa enfrentar o Chase. Próximo capítulo, Caleb conta a verdade para Sarah. Caleb finalmente decide contar para Sarah toda a verdade. Ele revela que ele e seus amigos possuem poderes sobrenaturais. A Sarah fica assustada, mas começa a entender vários acontecimentos estranhos que presenciou. Caleb também mostra a ela o que aconteceu com seu pai. O William é a prova viva de que utilizar a magia de maneira irresponsável pode até destruir uma pessoa. Próximo capítulo, o aniversário de Caleb. O aniversário de 18 anos de Caleb está chegando. Isso significa que ele irá ascender, tá? Seus poderes ficaram muito mais fortes, mas o Chase também está esperando esse momento. Ele quer roubar os poderes de Caleb depois da ascensão. Chase sequestra Sarah e a utiliza como forma de obrigar o Caleb a entregar a sua magia. Próximo capítulo, o confronto final. Caleb decide enfrentar o Chase. Ele sabe que pode morrer, mas não aceita abandonar a Sarah. Os dois começam uma batalha sobrenatural. O Chase ele é extremamente poderoso e consegue dominar Caleb. Mesmo depois que Caleb completa sua ascensão, o Chase continua sendo superior. Caleb está perdendo. Próximo capítulo, o sacrifício de William. Então acontece uma das partes mais importantes do filme. William percebe que seu filho está em perigo. Ele sabe que existe apenas uma maneira de ajudar o Caleb: transferir seus próprios poderes para o filho. Mas isso significa sacrificar sua própria vida. William decide fazer isso. Ele entrega sua energia para Caleb. Agora Caleb recebe não apenas seus próprios poderes, mas também a força de seu pai. Próximo capítulo, Caleb derrota Chase. Com o poder de William dentro dele, Caleb consegue finalmente enfrentar o Chase em igualdade. Ele utiliza toda a sua força e desfere um ataque poderosíssimo contra o vilão. Chase é atingido e desaparece em uma enorme explosão de energia e fogo. Tudo indica que ele morreu. Sarah, Kate e Pog conseguem se recuperar dos efeitos das maldições. E para finalizar o capítulo, o final. Depois da batalha, as autoridades chegam ao local, os restos do confronto são investigados. Porém, existe um detalhe estranho. Não encontraram nenhum corpo de Chase. Isso deixa aberta a possibilidade de que ele tenha sobrevivido. Depois de tudo, Caleb e Sarah vão embora juntos. No caminho, Caleb utiliza seus poderes para consertar o para-brisa quebrado do carro. Sarah olha para ele, ainda um pouco assustada com tudo aquilo. Mesmo assim, segura a mão de Caleb
e os dois seguem em viagem. O grande ponto do final aqui desse filme é que Chase aparentemente é derrotado, mas o seu corpo nunca é encontrado. Por isso, o filme deixa uma pequena possibilidade de que ele tenha sobrevivido. A batalha também mostra a diferença entre o Caleb e o Chase. O Chase, ele vê o poder como algo que deve ser acumulado e usado para dominar os outros. Já o Caleb entende que a magia tem consequências e tenta utilizá-la apenas quando realmente é necessário. O sacrifício de William é fundamental porque ele demonstra que o poder também pode ser usado para proteger alguém. William passa seus poderes para Caleb e morre para salvar o filho, e é justamente esse ato que permite que Caleb vença o Chase. Vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme. Uma boa ideia envolvendo magia e famílias sobrenaturais. O conceito dos poderes é interessante. A história de William acrescenta um peso emocional. Chase funciona bem como vilão. O confronto final é divertido. O relacionamento entre Caleb e Sarah ajuda a história. E o elenco até que é interessante. Eu gostei da atuação do Sebastian Stan. Mas também depende de alguns pontos negativos, como alguns personagens são pouco desenvolvidos. A história poderia explorar muito mais a origem das famílias. As regras dos poderes poderiam ser explicadas melhor. Algumas situações parecem convenientes demais. E o roteiro às vezes fica mais preocupado com o visual do que com o desenvolvimento da história. Bom, pra mim, na minha opinião, o Pacto é um daqueles filmes que tem uma ideia muito interessante, mas que poderiam ter aproveitado muito melhor seu potencial. A ideia de 4 jovens descendentes de famílias de bruxos estudando em uma escola de elite e tentando esconder seus poderes é muito boa. Também gosto da regra de que usar magia envelhece os personagens. Isso cria uma consequência real para os poderes. O problema é que o filme ele não explora essa ideia tanto quanto poderia ser. E alguns personagens também poderiam ter sido mais desenvolvidos. A história acaba ficando bastante focada no Caleb e o Chase, enquanto os outros filhos de Ipswich poderiam ter recebido mais importância. Por outro lado, eu acho que o confronto final funciona bem, e o sacrifício de William é uma das partes mais emocionantes. E ainda temos o Sebastian Stan como Chase, antes de ele ficar mundialmente conhecido por outros trabalhos, isso até chegar na Marvel. Vocês sabem quem é o Sebastian Stan, né? E a nota que eu vou dar para o filme O Pacto é 6. É um filme com uma ideia muito boa, mas que não consegue aproveitar completamente seu potencial. Tem poderes legais, um vilão interessante e algumas cenas divertidas, mas faltou desenvolver melhor os personagens e a mitologia. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de O Pacto aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme O Pacto? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês gostaram mais das cenas de magia, da história do filho de Ipswich, ou do confronto entre Caleb e Chase? E vocês acham que o Chase realmente morreu no final, ou ele conseguiu sobreviver? Escreva aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês e a nota que vocês dariam para esse filme. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos, eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.